E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus com o pastor Cirlei Santos. Lucas capítulo 19, versículo de número 4. Posso ler, igreja? Está escrito assim, ó. E correndo adiante, subiu a um pé de sicômoro, em outras traduções, a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Amém? Vou ler mais uma vez. E correndo adiante, subiu a um pé de sicômoro, ou a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Amém? Você crê nisso? Se Zaqueu é demais, é ou não é? É um homem que busca viver o impossível na vida dele. E ele vai atrair poderosamente mesmo o milagre para dentro da casa dele. Primeiro ele atrai para a vida dele, e quando ele atrai para a vida dele, ele leva isso para dentro de casa. E aí lá na casa dele, Jesus vai... Aí ele arrebentou a boca do balão quando Jesus estava lá dentro. Aí Jesus disse: olha, igual a você não tem. Está aí um pé de sicômoro. Não é uma figueira. Parece com a figueira, o fruto é diferente de figo, e a forma que esta árvore tem que ser tratada para dar sicômoros, é um tipo de um fruto bem doce, é totalmente agressivo, porque ela é uma figueira considerada uma figueira brava, por isso que dá o nome de figueira brava, porque as suas folhas são de parreira, bem largas, semelhante à da figueira, mas não é pé de figo, é um pé de sicômoro, uns frutos vermelhos, que tem que bater muito nele, porque senão ele não consegue vingar, por ser um fruto duro, um fruto ruim, péssimo, mau. Então tem que ferir a árvore e o fruto, senão não produz nada. Zaqueu vai dizer: é nele que eu vou subir, e mesmo subindo nele vai dar fruto. Você crê também que Deus... Porque dizem em Hebreus que nós somos uma figueira brava, porque muitas vezes nós não fazemos o que deve ser feito. Então muitas vezes apanhamos até aprendermos a dar um fruto bom, doce e saboroso como esta árvore, mas apanha muito até dar um fruto bom, e muitas vezes até o possível acontecer na nossa vida apanhamos bastante, é ou não é? Mas o fruto é doce, em nome de Jesus Cristo. Então você que crê nessa palavra, desocupe as tuas mãos agora e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. Aplauda com toda a tua força e abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, aplaude e glorifique a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido e Deus bendito, meu Deus, a tua palavra vai ser ministrada agora, e nós queremos, meu Deus, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Então vem o Senhor com teu Espírito, fale conosco, fale ao nosso coração, e que a tua palavra penetre no âmago da nossa alma, da profundidade dela, meu Deus, e que esta palavra entre para fazer nós produzirmos frutos saborosos para o teu reino, e vivermos o possível em nossa vida e o impossível em nome do Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, envia a tua palavra agora com poder e autoridade, e que a tua palavra faça nova todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode se sentar. Algumas peculiaridades, algumas coisas interessantes nesse texto que vai levar Zaqueu a viver o impossível na vida dele. Algumas atitudes que ele vai tomar, que vai levar com que o Senhor Jesus se interesse pela vida de Zaqueu. Porque na verdade ninguém, absolutamente ninguém, se interessa pelo Zaqueu. Zaqueu é um
um elemento, um tipo de pessoa que ninguém queria recebê-lo em casa, ou muito menos dar uma shalom para Zaqueu. Zaqueu era odiado. Zaqueu era um homem detestado pelo seu povo por ser um funcionário público. Poxa, pastor, um funcionário público ser hostilizado assim e rejeitado? Sim. Nos dias de hoje, se ele fosse funcionário do PT, ele também seria hostilizado do mesmo jeito. Não muda nada. Então, ele era hostilizado por ser funcionário não do PT, mas um funcionário do Império Romano, que era a nação que escravizava o próprio povo dele. Poxa, eu vou trabalhar para uma nação que maltrata os meus próprios familiares, os meus próprios parentes e amigos. Eu vou servir esta nação e ser um cobrador de imposto, que era hostilizado já por natureza, e ele se elevou no cargo. Ele se elevou, ele começou como um funcionário público de cobrador de imposto em uma alfândega, provavelmente de Jericó. Cada cidade tinha os seus cobradores de impostos, mas ele era um funcionário público ali daquela região do sul de Israel, em Jericó, divisa com o Egito, e naquela região ele foi um bom funcionário público. E ele foi trabalhando e foi sendo promovido, dia após dia, trabalho após trabalho, até chegar-se a chefe dos funcionários públicos. Se tornou chefe dos funcionários públicos, e aí ele mandava em todos os cobradores de impostos. E os cobradores de impostos tinha os grandes cobradores de impostos e os de baixo. Zaqueu é considerado um homem de honra, um homem respeitado, porque ele agora é chefe dos publicanos, e como chefe de publicanos, acumulou bens, acumulou riqueza e se tornou um homem rico e poderoso, à custa do seu próprio povo. Por isso que era hostilizado, enquanto o povo estava empobrecendo, enquanto o povo estava caminhando para a miséria, enquanto todos estavam subjugados, necessitados, dependendo da própria sorte e de Deus abençoar, os publicanos iam enriquecendo de forma ilícita. Então, principalmente os baixos publicanos, não os chefes, que chegavam e cobravam, porque o chefe do publicano, ele prestava conta ao governador, e o governador ao imperador. Então, Zaqueu, ele só presta contas do que ele recebe, e isso ele tem que passar para o governador, que era da Judéia, Pôncio Pilatos, e Pilatos passar relatórios ao imperador César, e não podia errar na conta, senão muitos pagavam até mesmo com a própria vida. O Império Romano levava muito a fio da espada essa questão de cobrar impostos das nações que eles dominavam. Mas os da ralé, os publicanos, os funcionários públicos abaixo dos chefes, eles iam de porta em porta, eles iam de cada comércio e chegava lá. Se o imposto era 20% de tudo que uma pessoa arrecadava, de tudo que uma família produzia, eles cobravam 40%. Não, nós não queremos 20%, queremos 40% de tudo o que a tua família produz, e não tem conversa. Senão vamos dizer ao chefe dos publicanos que você não quer pagar o imposto, e as tropas romanas vão vir na tua casa, vão lhe dar uma surra e vão tomar tudo que é teu e vai te desapropriar do que você tem. Então os pobres, que já eram pobres, ficavam mais pobres ainda, e eles levavam 40%, 20% dava a Zaqueu. Está aqui Zaqueu, olha, os 20% presta contas, passa ao imperador, e 20% ficava justamente com os seus funcionários. E aí você sabe que parece sindicato, né? Não tenho nada contra sindicato, mas você sabe que tem o chefe dos funcionários do sindicato, e vamos aqui rachar entre a gente, fica tudo em casa, não tem problema, cada um fica com o seu e ninguém paga, sofre.
todo mundo leva o seu pedaço para casa, todo mundo prospera, e o povo que, cada um com seu problema. Então era dessa forma. Então Zaqueu era mal visto, não porque ele tinha acesso ao povo, porque ele era chefe dos publicanos e os seus funcionários era que fazia a coisa errada, e ele também levava a fama por ser o quê? Era o patrão, por ser o gerente, por ser o encarregado, por ser alguém que estava sob a responsabilidade dele cuidar dos outros publicanos, e ele deixava. Então Zaqueu era um homem totalmente difícil de descer garganta abaixo do povo. Era alguém, quem olhava para ele tinha repúdio, cuspia. Quando ele passava na rua, as pessoas cuspiam nele. Era a forma de dizer: nós te enojamos, nós te odiamos, vocês são de um grupo que não vale nada. Deus inclusive rejeitou vocês. E João Batista, inclusive, quando os publicanos foram ter com João Batista para se batizar, João Batista disse, repreendendo: olha, faça o seguinte, vocês não devem cobrar mais do que é necessário, do que é lícito. Veja lá no Evangelho de São Lucas mesmo, o conselho que João Batista dá a essa classe de trabalhadores. Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo de número 12. Olha o conselho que João Batista vai dar a eles: que eles não façam cobranças indevidas, ilícitas, mas que eles cobrem somente o que for justo das pessoas. Olha só, os publicanos quando vão ter com João Batista, Lucas 3, verso 12, quem encontrou, diga amém. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, eles consideravam João Batista como um mestre, não é? Que devemos fazer para poder se batizar? E João Batista disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Se o imposto é tanto, cobra o correto. Não faça injustiça com o teu próprio povo, não faça esse mal. Se é 10%, cobra 10%, se é 20%, cobra 20%, se é 15%, cobra 15%, não peça mais do que é justo do teu povo. São teus irmãos, estão subjugados também, estão escravizados pelo império, o império já oprime, e aí vocês, só de aliviar a carga do povo de vocês, vocês aumentam mais a carga. João Batista dá um belo conselho, mas eles eram gananciosos, eles queriam enriquecer ilicitamente, era uma oportunidade de lucro, era uma oportunidade de ganho, era uma porta para eles enriquecer ilicitamente. Então eles eram totalmente mal vistos, ninguém gostava. E por incrível que pareça, apesar de serem odiados e rejeitados e tidos como pecadores, e Jesus vai escolher justamente um publicano para ser discípulo seu. Veja aqui no Evangelho de São Mateus, que inclusive um discípulo de Jesus é também um publicano. Capítulo de número 9 do Evangelho de São Mateus. Mateus, chamado antes de Levi, ele era um cobrador de imposto. Ele era um homem que trabalhava na alfândega, e Jesus, passando por ele, disse: segue-me. E ele achou ideal aquilo. Veja só, Mateus capítulo 9, verso 9, diz assim, ó: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega, na coletaria, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o quê? Seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores, hein? Que negócio é esse? Esse Jesus está dizendo aí que ele é filho de Deus, ele está dizendo que ele é o salvador do nosso povo, é o curandeiro, é o profeta, é o fazedor de milagres, é aquilo outro, e agora ele se senta à mesa para comer com esse tipo de gente que não vale nada.
esse tipo de gente que nem merece o nosso respeito, homens de qual nós o repudiamos e até cuspimos neles, e agora vem esse Jesus e se assenta à mesa e convidou um desses para ser discípulo seu. Jesus disse: olha, aí de aprender, misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim salvar os sãos, mas vim chamar os doentes para o arrependimento, porque quem precisa de médico não é quem está bom, é quem está doente. Eles também precisam ser ajudados. Esses homens que são odiados, rejeitados, eles não têm possibilidades nenhuma de ser agregado ao povo e é considerado excluídos da bênção de Deus, e de fato eram pecadores mesmo, e de fato não valiam nada, e de fato eram trapaceiros, injustos, eles eram maus, não tinham o que realmente se defender, eram pecadores. Uma vez um publicano subiu ao templo, e um fariseu e o publicano batia no peito e dizia ao Senhor: tende misericórdia de mim, porque sou pecador. Eles sabiam a natureza deles, eles sabiam que eram uma figueira brava, eles sabiam que não valia nada, eles sabiam que eram pessoas detestáveis pelo povo, pessoas sem nenhum tipo de louvor. Mas este Zaqueu, como Mateus, vão ser algumas exceções que vão se interessar em querer saber quem é Jesus Cristo, e é isso que vai fazer com que Zaqueu e a sua casa viva o impossível, porque era impossível um fariseu, um religioso, um sacerdote entrar na casa de um publicano. Não entrava, era considerado pecador. Por exemplo, é como se eu soubesse que você fosse uma pessoa injusta, e eu soubesse que você é do meu povo e você tem a religião cristã, e eu soubesse que você é uma pessoa que vive fazendo coisa errada, vive cometendo erro, eu nem a paz te daria, e nem sequer passava perto, e eu receberia convite seu e nem aceitaria. Eu não entraria na tua casa, mesmo que alguém estivesse morrendo na tua casa, eu não te visitaria, porque você é impuro, você é injusto, você é um desertor da fé em Deus e alguém que traiu a nação de Deus. Então eles eram completamente excluídos. Então era impossível estes homens chegar ao pleno conhecimento de Deus, era impossível esses homens ter acesso a Deus. O máximo que eles poderiam ir era no pátio do templo, como todo mundo ia, mas eles teriam que se arrepender dos seus pecados e largar aquela profissão. Mas como largar a profissão se eles precisavam de trabalhos? Como abandonar tudo se eles precisavam ajudar a família? Iam trabalhar, iam viver do quê, se eles não tinham como? Então a última forma que eles encontravam era: vamos continuar na sujeira, vamos continuar no engano, porque é impossível nós sairmos dessa vida, é impossível nós sairmos dessa situação que nós já encontramos. E de fato, amados, quando a pessoa está mergulhada no erro, na injustiça, em uma situação, e ela olha e diz: é impossível sair disso daqui, é impossível sair dessa situação, porque não tem como. Se eu colocar abertamente a situação que eu estou, as pessoas vão me repudiar mesmo, o sacerdote não vai me aceitar, o povo do templo muito menos, quem sabe que eu sou publicano também, não está nem aí para mim. Então para que eu vou fazer coisas certas, vou continuar no erro? É impossível ter uma vida justa, é impossível ter uma vida correta, sendo publicano, um pecador, é impossível ter uma vida santa, justa diante de Deus. E quantas vezes você pensa assim também: pastor, é impossível viver neste planeta, é impossível viver aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, pastor, e ser uma pessoa justa e correta. Não, pastor, nós vamos continuar errando, nós vamos continuar cometendo erro. Não, pastor, olha, é impossível ser santo, é impossível sair do pecado, é impossível deixar isso, pastor, é impossível ajeitar a minha vida. Pastor, deixa a si mesmo caminhando errado, porque está caminhando errado, mas pelo menos estou vivendo, pelo menos eu estou trazendo recursos para dentro de casa, pelo menos eu estou tendo o pão de cada dia para comer, pelo menos eu estou tendo alguma coisa. Pastor,
Pastor, para que tentar ajeitar? É impossível ajeitar a minha vida, é impossível colocar a minha vida no eixo, mas o que é impossível para o homem é possível para o Deus Todo-Poderoso. O que é impossível para Zaqueu é possível para o nosso Senhor Jesus. O que é impossível para todos os publicanos e pecadores é possível sim para aquele que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, porque para ele veio consertar, ele veio melhorar justamente a vida daqueles que estão com a vida destruída. Talvez você chegou aqui, a tua vida não está tão alinhada, mas Jesus Cristo está passando por Mogi das Cruzes, Jesus está passando por essa igreja, e enquanto ele estiver passando nessa cidade e passando nesse altar, ele está aqui para mudar o curso da história da tua vida, porque ele tem poder para restaurar todas as coisas. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. Era um homem que olhava para si, mas ele disse: não é possível, deve ter uma saída. Diga, sempre tem uma saída. Está nada perdido, irmão. É você que pensa dessa maneira. A impossibilidade é um ponto de vista, você sabia disso? Porque o que é impossível para você, no teu ponto de vista, não é impossível para mim. É impossível dependendo do ângulo que você vê as coisas. Porque de repente você olha de um ângulo e diz: é impossível, e eu estou olhando a coisa de outro ângulo. Não, irmão, é possível, porque a impossibilidade é um ponto de vista de cada um. É conforme você vê a situação e como você enxerga as coisas. Zaqueu, ele olha para a vida dele e ele sabe que se ele olhar pelo ponto de vista de que ele é um cobrador de imposto, de que ele é um publicano, há impossibilidade, sim ou não? Se ele começar a olhar e dizer: vou olhar para o lado de que eu sou publicano e pecador, e se Jesus não quer nem nada comigo, se eu for olhar por este lado, Jesus não vai dar nem a mínima para mim. Se o povo não dá, que o povo é pecador, quanto mais um homem santo, como eu tenho ouvido falar desse Jesus. Se ele começasse a olhar desse ponto de vista, a vida dele nunca ia mudar. Se você começar a ficar olhando somente pelo ponto de vista da dificuldade, a tua vida nunca muda. Se você ficar só olhando pelo lado da impossibilidade, a tua vida sempre continuará do mesmo jeito. Porque a impossibilidade, volto a repetir, é um ponto de vista de como você vê as coisas. Zaqueu, ele vai mudar o ponto de vista dele. Ele não olha para ele, porque se ele olhar para ele, ele vai ver o quê? Impossibilidades. Então ele começa a se interessar, sentir curiosidade e interesse em querer saber e ver quem é Jesus. Está aqui o começo da mudança na vida do Zaqueu. A transformação começa aqui. Ele começa a sentir interesse, ele começa a querer conhecer Jesus Cristo, e ele começa a ter curiosidade. Aqui ele começou a abrir a porta para fazer o impossível tornar-se o quê? Possível. Vamos voltar lá no Evangelho de São Lucas e vamos ver a curiosidade e o interesse que Zaqueu está tendo. E eu quero que você tenha essa curiosidade, porque para que o impossível torne-se possível na tua vida, nós temos que seguir isso daqui que eu vou te passar. Se você tem caneta e papel, anote a receita. Vou chamar isso aqui de receita. E é difícil eu te passar uma receita. Eu não gosto disso, de falar: olha, anote isso, isso e isso, porque é uma receita. Mas essa daqui Deus me deu hoje de manhã, e eu ministrei de manhã, e eu disse para anotar, de falar, prestar bem atenção, porque é uma receita de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então eu quero que você anote cada ponto, porque nós vamos destrinchar detalhes dentro desse texto. Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Primeira coisa, como é que ele vai abrir o leque para o impossível se tornar possível? Quem acredita que isso pode acontecer? Então vamos analisar o texto. Vamos lá, acompanhe. Passo a passo. Lucas 19, versículo de número 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia o quê? Passando.
Primeiramente, Jericó é a cidade das impossibilidades. Foi a primeira cidade que Israel teve que conquistar para tomar posse da terra prometida, sim ou não? 2 muros teriam que derrubar, era impossível transpassar aquele muro, mas o impossível se tornou o quê? Possível. Já mostra que o lugar, apesar de ser impossível, é possível viver a bênção. Então diga comigo, não tem lugar de impossibilidades, porque Jericó era um lugar impossível de penetrar e tornou-se penetrável pelos filhos de Israel, porque os filhos de Israel conheciam quem? Ao Deus Todo-Poderoso. Então a primeira coisa que eu quero que você anote é querer conhecer a Deus. Você tem que sentir um desejo muito forte de conhecer a Deus, você tem que ter curiosidade, interesse de conhecer a Deus. Muitas vezes as pessoas, elas não têm esse interesse, essa curiosidade de conhecer a Deus, é ou não é? Ela simplesmente serve a Deus e o que é pregado, ela engole, desce, ela lembra de umas pregações, outras não, ela dá atenção a uma pregação, outra não, mas a Bíblia ensina que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É o desejo de Zaqueu. Ele não olha para ele pecador, ele não olha para ele um publicano, mas ele olha simplesmente com interesse de querer ver e conhecer Jesus Cristo. E a primeira coisa que ele faz é isso, ó. Veja aqui no verso 2: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este um chefe, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Verso 3, olha só: e procurava o quê? Ver quem era Jesus. Ele tem curiosidade, ele quer ver quem é Jesus, ele quer saber. Olha no versículo 4: e subiu a uma figueira braba para o quê? Para o ver. Qual é o interesse de Zaqueu? Eu quero conhecer esse Jesus, curiosidade. Ele começa a abrir o universo das impossibilidades para se tornar possível, quando ele começa a se interessar e quer conhecer o Senhor Jesus. E quando você se interessa, e quando você tem esse desejo de querer conhecer mais o teu Deus, aí a tua luz sai como a alva do meio-dia. Vamos lá em Oséias capítulo 6, verso 3? Olha só o que acontece quando você tem interesse, curiosidade em conhecer ao Senhor. Olha o que diz no livro do profeta Oséias capítulo 6. Vamos analisar o que Oséias disse acerca de conhecer ao Senhor Deus. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Conheçamos. Olha só, o que a Bíblia está dizendo? Conheçamos. Ele quer ver, ele quer conhecer Jesus. Ele se interessou por Jesus Cristo. Conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? Ao Senhor. Como a alva será a sua saída. Olha só, como a luz da manhã será a tua saída. Sempre terá o quê? Uma saída para a tua vida, sempre terá uma porta aberta, sempre terá uma possibilidade para você viver o impossível na sua vida. Olha só, como a alva será a tua saída, e ele a nos virá como a chuva serôdia que rega o quê? A terra. Ele virá com a bênção. Chuva fala de bênção, com a bênção serôdia, com a bênção em tempo e em fora de tempo, com chuva serôdia, com a chuva fora de época, com a chuva que não tem tempo, com a chuva que hoje tem e talvez não era para chover e chove, porque você está se interessando em conhecer a Deus. Pastor, eu quero viver o impossível. Tenho interesse de conhecer a Deus, de ler a Bíblia, de estudá-la, de meditá-la, de ter um dicionário bíblico, de fazer escola bíblica, conhecer a Deus. Pastor, não preciso disso. Precisa sim, porque a palavra de Deus diz: medita nesta palavra de dia e de noite, estuda. Não, Senhor, eu não me contento. Senhor, eu não quero somente me conhecer, não, mas eu quero conhecer
conhecer ao Senhor. Zaqueu já conhece ele é um publicano, ele é um pecador, ele é um zero à esquerda, ele é um rejeitado, mas Zaqueu quer conhecer aquele que pode mudar a vida dele, e que aquele que pode mudar a vida dele, ele tem poder para transmudar todos os tempos, ele pode mudar os dias, os meses, os anos, ele faz com que os ossos se formem dentro do útero daquela que está grávida, sem ela saber. É ele que tira da sepultura, e é ele que tira da sepultura, mas é ele que também põe, é ele que vai fazer a bênção vir sobre a tua vida, é ele que cerra os céus, é ele que abre as janelas do céu sobre a tua vida. E quando você o conhece, a tua vida sempre terá uma saída. E quando Zaqueu diz: eu quero conhecer ele, eu quero saber quem é, vai abrir-se uma porta para Zaqueu, vai ter uma luz para Zaqueu. Pastor, eu estou aqui aprendendo de Deus. Então não falte nos cultos, venha com caneta, venha com papel, traga a tua Bíblia, ainda que seja uma Bíblia católica, traga, mas esteja atento, conhecendo a Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, como a alva será a tua saída. Deus vai deixar sempre uma porta de escape para você viver o milagre, em nome de Jesus Cristo. Você vai ter sempre uma saída. Nunca vai ter porta fechada para você, nunca vai ter o impossível na tua vida. Por isso que eu estou te dizendo, depende do ponto de vista em como você vê as coisas, depende de como você enxerga. Zaqueu está dizendo agora: eu preciso ver esse homem, eu preciso saber quem ele é. Eu tenho ouvido falar dos milagres dele, ele tem feito muitos milagres, ele tem abençoado muita gente, e ele vai passar por aqui, ele vai passar na cidade onde é que as coisas impossíveis são, mas é aqui que Deus vai fazer o impossível se tornar possível na minha vida. Você acredita que esse lugar aqui é o lugar onde Deus escolheu para fazer com que as coisas se tornem possíveis na tua vida? Aqui é um Jericó de Deus. E olha, o nome Jericó quer dizer lugar das palmeiras. Palmeiras fala de lugar de triunfo. É impossível, mas quando Deus está na tua frente, abrindo os caminhos, você sempre vai triunfar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há barreiras, não há muros, não há muralhas que pode impedir você viver o impossível. Zaqueu diz: eu preciso. Vamos voltar no livro de Lucas capítulo 19. Então você já notou a primeira coisa? Você precisa ter essa curiosidade, esse interesse em conhecer ao Senhor. É o que Zaqueu tem dentro dele. Eu preciso conhecer, eu preciso ver este homem, eu preciso saber. Mas olha só que dilema, não é? É um dilema na vida de Zaqueu. Por quê? Ele está interessado em conhecer ao Senhor, mas quando você começa a se interessar em conhecer a Deus e prosseguir em conhecer ao Senhor, para que a tua alva sempre saia como a luz da manhã, sempre vai aparecer os impossíveis. Sempre vai aparecer. Quando você começa a prosseguir em conhecer a Deus, quanto mais você conhece a Deus, parece que você vai vendo coisas que se tornam impossíveis para você, coisas que você mesmo dizia: isso aqui para mim é ficha. Agora você olha e diz: isso se tornou difícil, isso se tornou muito difícil. Então veja lá, Lucas 19. Vamos ver aqui então a impossibilidade na vida do Zaqueu. Quais são as suas impossibilidades? Vamos analisar então, já que ele está interessado em conhecer ao Senhor. Mas olha só as impossibilidades que querem impedi-lo de conhecer ao Senhor. Então vamos ver aqui, capítulo 19, versículo de número 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e quer dizer puro, um homem puro. E era este um chefe do quê? Dos publicanos. Opa! Primeira impossibilidade que vai impedir dele conhecer ao Senhor é o quê? A sua impureza. Apesar dele ter um nome impuro, mas ele é um homem o quê? Impuro. Ele quer conhecer ao Senhor para viver o impossível. Mas o que esse impossível vai continuar sendo impossível? Porque ele é o quê? Publicano. Não pode ver o Senhor, não pode conhecer ao Senhor, não pode se aproximar do Senhor. O Senhor é santo.
é um homem santo, é o próprio Deus, mas ele tem por seu nome Zaqueu puro, homem puro, mas por natureza ele não é puro, ele é uma figueira brava, ele é uma figueira dura, é uma figueira ruim, não dá bons frutos. Então ele tem já uma impossibilidade na vida dele. Apesar de querer conhecer ao Senhor, algo o impede de conhecer ao Senhor. Ele é impuro, ele é uma pessoa impura, e a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Ele tem agora uma impossibilidade na vida dele, e ele é rejeitado. Veja aqui no versículo de número 7: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Todo mundo sabia que ele era pecador, conhecia a fama do Zaqueu. Quando Jesus se hospeda na casa de Zaqueu, todo mundo fica murmurando: agora ele entra na casa de outro pecador? Que negócio é esse? Então veja que ele tem uma impossibilidade. Qual é? Ele é um publicano, ele tem uma impossibilidade, mas ele mesmo assim quer conhecer o quê? O Senhor. Amados, por mais que você seja impuro, por mais que você comete falhas, você tem que ter o desejo mesmo assim de conhecer a quem? Ao Senhor. Muitas vezes você diz: não, pastor, Deus vai me rejeitar, eu sou muito impuro, eu sou muito pecador, eu não presto, eu não valo nada, pastor, só Deus sabe como é que eu sou. Então eu não vou nem tentar conhecer a Deus, porque Deus não vai me aceitar na presença dele, Deus vai me rejeitar. Eu tenho até vergonha de levantar a minha cabeça aos céus, porque eu sou impuro, eu sou um publicano, eu sou um pecador, eu não tenho possibilidade de chegar diante de Deus e ele me ver, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e impede dele ouvir as nossas orações. Então, pastor, há uma impossibilidade, eu sou pecador, então não vou nem me interessar em conhecer esse Deus. Quantas pessoas são assim, não é? Não vou para a igreja não, já sou pecador mesmo, eu pequei, eu não vou nem para a igreja. Olha só, você está fazendo com que a tua vida se torne impossível de viver, é ou não é? Não vou para a ceia não, porque eu sou pecador. Ele veio para quem? Para os doentes ou para os bons? A igreja é para os sãos ou para os doentes? Todos nós aqui cometemos pecados, sim ou não? A Bíblia diz: aquele que não tem pecado, atire o quê? A primeira pedra. E 1 de João diz: aquele que diz que não tem pecado já se fez mentiroso e não há nele verdade. Nós não vivemos na prática do pecado, mas todos nós somos um pecador remido, que todos os dias precisamos de remissão dos pecados do Senhor, sim ou não? E aí você diz: eu não vou para a casa de Deus não, porque eu sou pecador, eu não quero conhecer esse Deus, porque esse Deus é santo, esse Deus é muito puro, então eu não quero conhecê-lo, eu não quero saber quem é, eu não me interesso por quem é esse Deus, pastor, porque ele é muito santo. Não, meu querido, venha, mesmo se você cometeu pecado, mesmo se você cometeu uma falha, mesmo se você cometeu um erro, porque aqui ninguém vai julgar o teu pecado, aqui ninguém vai condenar o teu erro, porque se Jesus não te condena, se Jesus te perdoa, pode ter certeza que Deus também já te perdoou, e Deus te receberá, e você será aceito e aceita diante de Deus. Diga glória a Deus. Não deixe de conhecer a Deus por causa dos teus erros. Não deixe de prosseguir em conhecer ao Senhor por causa das tuas falhas. Conheço muita gente que não vem mais para a igreja porque pecaram e não voltam mais. Quantas você conhece assim? Você conhece pessoas desse jeito? Porque a igreja faz o papel contrário. Faz o papel contrário de Jesus. Jesus faz o papel totalmente diferente do que a igreja faz hoje. Zaqueu está pensando que Jesus não vai nem olhar para ele, mas só a vontade que ele tem de conhecer Jesus vai fazer Jesus olhar para o pecador. Meu querido, só a vontade de você querer conhecer e saber quem é Deus, você vai atrair o olhar do Senhor para a tua vida, e Ele, pelo Espírito Santo, Ele vai te santificar. Ele tem poder de santificar a tua vida. Não é você que te santifica a ti mesmo, é Deus que se santifica pelo Espírito Santo em nossa vida, em nós. E muitas vezes você vem para a igreja com a cabisbaixo, desanimado, sem vontade de louvar a Deus, sem vontade de dar culto ao Senhor, porque você diz: eu sou um pobre, miserável e pecador. E aí você continua vivendo uma vida de impossibilidade.
porque para você é até impossível Deus te perdoar. Você não se perdoa nem a você mesmo, você continua se autocondenando. Não, meu querido, olha só, você tem que vir acreditando. Lembra o publicano no templo, dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. E o fariseu batia no peito religioso, dizendo: eu oro 3 vezes ao dia, dou dízimo de tudo quanto possuo. Jesus disse: quem desceu justificado do templo? O publicano ou o fariseu? O fariseu? Não, o publicano, porque ele reconheceu que nele não habitava bem algum, mas Deus o justifica. Meu querido e minha querida, se você quer viver o impossível, não olhe para o teu estado deplorável, não olhe para o teu pecado, não olhe para os teus erros. Se você quer viver o impossível, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. É Ele que nos abençoa, é Ele que te restaura e te redime a tua vida da perdição. Não se condene. Zaqueu, ele não olha para o seu estado deplorável, ele diz: eu vou em frente, eu preciso conhecer esse Jesus. Diga: eu vou em frente, eu preciso conhecer esse Senhor. Porque no dia que você conhecer esse Senhor, você vai ver o quanto Ele te ama, o quanto Ele ama você, o quanto Ele se preocupa por você, meu irmão. Ele não morreu por bichos, animais, Ele deu a vida por você, para resgatar você, para restaurar você. Olha só, vamos continuar vendo, vamos ver outra. Empecilhos que impede Zaqueu. A primeira já te passei. Você tem que ter, para que o impossível se torne possível, vontade, interesse de conhecer ao Senhor. Segundo, você sabe que ele está vivendo a impossibilidade. Por quê? Porque ele é um publicano, mas ele não olha para isso. Segunda, olha só, versículo de número 3: e procurava ver quem era Jesus, e não o quê? Olha a impossibilidade. Ele quer conhecer, mas tem impossibilidades que o impede dele prosseguir, que impede, mas nada disso vai pará-lo. Pelo contrário, ele continua querendo ver quem é Jesus. Ele não olhou para o estado de pecador, não olhou por ser publicano, e agora ele não olha por causa da multidão à sua volta. Quantas vezes você deixou de viver muitos possíveis? Quantas coisas impossíveis poderiam se tornar possíveis na tua vida, mas as circunstâncias à tua volta te fez você desistir? Quantas vezes você desistiu por causa da multidão às suas voltas? Aí etc e mais etc de problema, você coloca aqui eram as pessoas que o sabia que ele era um pecador, que ele era um publicano e que iria cercar e não ia deixar ele penetrar para chegar até Jesus. Ele quer conhecer, mas a multidão não deixa. Você quer conhecer a Deus, mas muita gente à tua volta não deixa você conhecê-lo, é ou não é? Muitas vezes a tua família, muitas vezes as pessoas dentro da tua casa, você tem até vontade em conhecer Jesus, mas as multidões à tua volta te barram, impede você de prosseguir, impedem você de conhecer ao Senhor, e aí você desiste, você abre mão dos sonhos, dos projetos. Zaqueu não, Zaqueu diz: eu vou, não vai ser a multidão, não vai ser eu ser um pecador, não vai ser eu ser um publicano que vai impedir de eu conhecer o Deus Todo-Poderoso. Ele está determinado a isso, olha só, e não somente a multidão, mas também, pois era de pequeno o quê? Impossibilidade pessoal. Ele tinha um problema, ele era pequeno, ele era muito pequeno, muito. Então ele tinha outra impossibilidade que não permitia dele avançar e chegar até Jesus. Ele sabia que não tinha como chegar até Jesus, mas ele precisava fazer alguma coisa. Ele precisava fazer alguma coisa para mudar aquilo, porque ele quer ver quem é Jesus. Esse é o interesse de Zaqueu, ele queria ver. Eu preciso vê-lo, eu preciso conhecê-lo, porque se eu conhecê-lo, a minha vida vai o quê? Mudar. Se você conhecer o Senhor Deus da forma que Ele é, tua vida vai mudar para sempre. Tua vida nunca mais será a mesma. É o que eu li em Oséias 6:3. A tua vida vai refletir, vai crescer, porque prosseguir e conhecer o Senhor.
para que a tua luz saia como a alva do meio-dia e você resplandeça. Então ele não olha também para as impossibilidades pessoais. Aí você fica olhando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso outro, eu não estudei, eu não me formei, é por causa disso, é por causa daquilo. Não fica colocando empecilhos. Volto a repetir de novo e sendo taxativo nisso: impossibilidades é um ponto de vista de cada um. Impossibilidades é um ponto de vista de cada um. O que você vê que é impossível, o outro não está vendo que é o quê? Impossível. Para você é impossível levantar daí e vir aqui, mas tem uma pessoa que diz: não é impossível me levantar daqui e ir até aí. E ele levanta e vem, porque ele acredita que pode se fazer isso. Zaqueu está acreditando que dá, de alguma forma ele vai ter que ver Jesus Cristo, e ele vai procurar um meio para poder chegar até a presença de Jesus, e ele vai encontrar. Olha só, ele vai encontrar. Veja aqui no capítulo de número 19, verso 4 do Evangelho de São Lucas: e correndo adiante, marque isso, e correndo adiante, grife isso, subiu a uma figueira o quê? Brava. Outra impossibilidade, uma figueira braba, um pé de sicômoro. O Alisson colocou aqui no painel, no Data Show, o pé de sicômoro. Eu estive lá em Jericó, foi nessa aqui mesmo, eu estive lá em Jericó. Eu tenho foto tirada em Jericó, uma dessa que eu peguei na internet. Mas isso aqui é um pé de sicômoro, é uma figueira brava, semelhante a essa daqui é em Jericó, inclusive, na entrada de Jericó, e Jesus passou exatamente por este caminho que dá entrada à cidade de Jericó, ainda hoje em Israel. Estive lá. Então é uma árvore semelhante a essa. Ele é de baixa estatura. A árvore, eu abraçando ela, minhas mãos não fecham. Eu tento subir pelo lado esquerdo aqui, para ver se eu conseguiria, para ter a dimensão do negócio. Eu falei: rapaz, o cara com 1,5 m, pequeno, como é que ele vai subir num troço desse? Se para uma pessoa alta já é complicado. Ele sobe adiante e já tem outra impossibilidade. Tem algo no caminho que o impossibilita. Se ele ficar à beira do caminho, a multidão vem e leva ele. Então ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. Ele passou adiante, correu adiante, olha só, e disse: eu vou subir naquilo que é impossível. É impossível, mas vou tentar. É impossível, mas eu vou o quê? Fazer um passo à frente. Faz toda a diferença para quem quer viver o impossível. Um único passo à frente. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32, diz que Davi se propõe a lutar com o gigante Golias. Tem o texto aí, 1 Samuel, ou Alisson, coloca aí, 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Olha só, um passo à frente faz toda o quê? Diferença. Ele foi adiante. Já que tenho tantas impossibilidades, eu vou dar um passo à frente de quem? Do povo. Eu vou um passo à frente, olha só. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Olha só, lê comigo aqui: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá. Teu servo vai adiante de todo mundo. O teu servo não vai ficar aqui, porque se eu ficar aqui, estou na mesma condição dos outros, e pelejará contra esse filisteu. Eu vou adiante. O que Zaqueu fez? E correndo o quê? Adiante, um passo à frente. Se você quer viver o impossível de Deus na tua vida, se você quer ver Deus fazer o impossível se tornar possível, dá um passo adiante, porque tal pequeno como Zaqueu era Davi, e era 2 por 1, porque Golias varia por 2. Golias varia por 2 homens. Davi 1,5 m, não é combatente de guerra, não é treinado para isso, é impossível, mas está todo mundo ali na trincheira, nivelado, está igual, amados. Enquanto você estiver pensando igual à multidão, enquanto você estiver pensando igual a todo mundo, agindo igual a todo mundo, nunca vai haver diferença. E a Bíblia diz: e eis que digo outra vez, haverá diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio.
princípio. Meu amado, seja você a diferença. Não fique esperando a coisa acontecer, não fique esperando Deus te ver, não fique esperando Deus fazer. Faça você primeiro, dá um passo à frente e Deus vem logo atrás, abrindo o caminho, quebrando correntes, abrindo o mar, para que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não fique parado, dá um passo à frente, dá um passo adiante, meu irmão. Quando ele dá um passo adiante, aí Jesus de longe já vê ele na figueira. Jesus chega de baixo: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Você trouxe a bênção para ti e agora tu vai levar lá para dentro da tua casa. Eu vou fazer o impossível, que é um santo entrar na casa do impuro, um homem justo entrar na casa de um injusto. Zaqueu, é impossível, mas você fez o impossível se tornar possível por causa da tua atitude. E Deus está dizendo para você nessa noite: não tenha medo, Deus é contigo, não estremeça, vá adiante, vai em frente, dá o teu passo, porque o Deus de Israel, em cuja presença estou, Ele vai fazer igual fez com o povo, quando estava diante do mar vermelho, dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, vai em frente e Deus será contigo. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. Pode aplaudir mesmo ao Senhor Jesus. Vai em frente, toma um passo,